Olá, meu querido irmão, bem-vindo para a nossa reflexão deste 10º domingo do tempo comum, dia 7 de junho. Primeira leitura, Oséias 6, de 3 a 6. Quero amor e não sacrifícios, o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Segunda leitura da carta aos Romanos, capítulo 4, de 18 a 25, Paulo que apresenta Abraão como modelo de fé e que nos lembra que Jesus morreu pelos nossos pecados. E por isso é na fé em Cristo que nós somos justificados. Não pelas nossas obras, mas pela fé em Cristo que deve ser expressa pelas nossas boas obras. Depois o Evangelho, Mateus 9, de 9 a 13, o chamado de São Mateus, Mateus que narra a sua própria experiência com Cristo. Então Jesus que diz, segue-me, as pessoas que se escandalizam porque veem um pecador público abandonar a coletoria de impostos, como Mateus, e o Senhor depois que questionado responde que ele veio para os enfermos e para os pecadores, e não para os sãos e justos. Meus irmãos, Deus nos escolheu no seu amor, em um amor que nós não sabemos explicar, exceto pelo fato de sabermos que Ele decidiu amar aos pecadores, de oferecer o seu perdão a quem não o merecia. Por isso, nada na nossa vida cristã, em relação ao chamado de Deus a nós, é merecimento. Tudo é graça, tudo é bondade. Até aquilo que são os nossos méritos, ou seja, o valor das nossas boas obras, tem por detrás a graça de Deus. Por isso, nós ouvimos na primeira leitura a palavra de Deus que nos diz claramente, Oséias nos falando, que o Senhor prefere o conhecimento de Deus aos sacrifícios. Ou seja, nós precisamos viver na graça de Deus, conhecendo o jeito de Deus, conhecendo a palavra de Deus, porque é a conversão do nosso coração que conta diante do Senhor, não as nossas obras, no sentido de que elas podem ser vazias, mas o conhecimento de Deus, o amor de Deus, a experiência com essa eleição de Deus. Justamente por isso que nos justifica, dizia Paulo na segunda leitura, é Cristo, Ele que foi entregue por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então nós temos acesso à obra de Cristo crendo, ou seja, respondemos à obra do Senhor nas nossas vidas crendo, crendo nele. Porque esse Senhor que nos escolheu para nos tirar da nossa própria realidade. Interessante que a palavra vocação vem de chamado. E vocare significa justamente isso, chamar alguém. Quando eu chamo alguém, eu tiro a pessoa de um lugar para que ela venha na minha direção. Então ela passa a mover-se respondendo esse chamado. Nosso Senhor, quando passa na coletoria de impostos, vê a Mateus e o chama. Vem e segue-me. E esta voz do Senhor, mais especificamente, o Senhor diz simplesmente a Mateus, segue-me. É muito direto e é uma ordem dada. Mateus é chamado na coletoria de impostos, que era, por assim dizer, o símbolo do seu pecado. Jesus não o julga, Jesus não o acusa, Jesus apenas o chama, dizendo, deixa, sai de onde você está e vem comigo para viver uma aventura de misericórdia, de amor. Entra na lógica da fé. E entrando na lógica da fé, como Abraão saiu de Ur dos Caldeus para ir para a Terra Prometida, experimenta a minha graça, experimenta a força do que eu posso fazer. Porque eu vim para chamar a pecadores e não santos. Então, meus irmãos, Deus sempre quer nos salvar e nos convida a sairmos de onde estamos. Aqui, a vocação de Mateus tem algumas coisas bonitas a nos ensinar. Deus não está preocupado de fazermos tudo certinho, mas Deus está preocupado de nós mantermos o desejo
de fazer a sua vontade, ainda que às vezes não consigamos. Mas a sua graça é capaz de nos levar, aí sim, depois da graça com a nossa ajuda, aonde precisamos chegar. O Senhor que diz, segue-me, vem aprender comigo, vem crescer comigo. Nenhum de nós está pronto, nenhum de nós chegou na igreja pronto. Por isso também olhamos as pessoas e não esperamos que elas estejam prontas, mas que estejam a caminho, que estejam decidindo-se por viver no Senhor. Como alguém que está enfermo começa um tratamento para ser curado. Como alguém que é pecador, que vai lutando para superar o seu pecado, pouco a pouco, dia após dia, né? E é isso que o Senhor está dizendo, eu quero misericórdia, né? Eu quero gente que creia na minha misericórdia, que acolha a minha misericórdia e que dispense, que dê a minha misericórdia também a outros. Você tem feito a experiência com a misericórdia de Deus? Ou a sua caminhada de fé ainda tem sido uma caminhada marcada por um desejo de ser perfeito e de querer fazer tudo certinho, como se tudo na nossa vida fosse mérito e não graça? Aquilo que você tem conseguido, você reconhece a graça de Deus que lhe tem sustentado? Mas também nós olhamos para os outros e vemos neles a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a obra que o Senhor está a realizar? Pense nisso, né, e confrontemos a nossa vida ao Senhor que tem tido compaixão nos chamando dos nossos coletorias de impostos, mas o Senhor que tem nos dado compaixão para que também tenhamos compaixão uns dos outros. Deus te abençoe.